tudo bem? Aqui é a Juliana Slicker e eu vou falar com você sobre constelação familiar, o vídeo que eu sempre trago nesse canal. A gente traz conteúdo, traz algumas técnicas, traz teoria e também exemplos práticos para a gente aprender a usar a constelação no nosso dia a dia, usar a constelação na prática. A gente sempre pode crescer e nos desenvolvermos com um olhar com a constelação familiar. É um processo de crescimento, um processo de autodesenvolvimento. Se você chegou aqui agora, eu vou pedir para você, vou lembrar você de já se inscrever no canal, clica no sininho para você ser sempre notificado de vídeos novos. E se você já está aqui há mais tempo e ainda não se inscreveu, não custa nada se inscrever. Clica aqui embaixo também e lembra, né, de sempre estar presente nos outros vídeos também, clicando no sininho, tá bom? A gente vai seguir hoje com as perguntas e respostas, como a gente vem fazendo. A Giovana está aqui e ela vai ler a pergunta para mim. Bom, Ju, vamos lá. Hoje, dia 12 de outubro, dia das crianças. Então, o vídeo de hoje é constelação familiar em crianças. Esse é o tema. E a primeira pergunta é a seguinte: como é a sessão de constelação familiar em crianças? Gente, sabe que se você tá vendo esse vídeo hoje no dia 12 de outubro, é porque você clicou no sininho, ativou a notificação e lembrou, né, que o vídeo saiu. O vídeo tá aqui no dia 12. Mas esse vídeo vai ficar aqui sempre, você pode ver no canal quando quiser. Mas é um tema muito legal, a gente fala sobre constelação em crianças, né? Como que é uma sessão de constelação familiar com crianças? Depende muito da idade da criança para começar. Já constelei desde bebezinho até criança de 5, 6 anos, até crianças maiores, quase adolescentes, pré-adolescentes. Então tem realmente um olhar importante da constelação familiar e que a gente pode atender sim crianças, a gente pode estar disponível sim para conduzir uma sessão para crianças. Com um bebezinho, normalmente quem vem constelar, claro, né, é o pai ou a mãe daquela criança e que a criança pode estar presente ou não, né, então esse é um fator também importante. Preciso levar a criança para constelar? Não necessariamente, você pode levar o tema e falar isso tem a ver com a criança e aí você pode então constelar a criança estando presente ou não. A criança maiorzinha, você também pode tomar essa decisão da criança estar junto ou não. Quando a criança está presente, se é uma sessão individual, você pode, enquanto consteladora, ir conversando com a criança, ir mexendo com os bonecos, né, e dando a ela a possibilidade de falar através dos bonecos, então deixar ela à vontade, e você vai conversando, fala, papai, mamãe, né, e ela vai escolhendo, e ela vai colocando, posicionando os bonecos, e você fica muito atenta à leitura deste campo, desse posicionamento, o que existe. Você está mais perto do papai do que da mamãe, por exemplo. Quer dizer que normalmente você fica mais perto do seu pai do que da sua mãe, né? Então você vai conversando com a criança a partir do que ela está mostrando. E é sempre importante, sempre importante os adultos estarem juntos. Nem é permitido, nem é bom se atender só a criança sem o adulto, né? Então o adulto está junto, para que você possa, enfim, esclarecer dúvidas, né? Porque vão surgir questões na sessão, na sessão de constelação familiar, e que a criança às vezes não vai saber responder. Histórias dos avós, histórias de tios, tias, parentes, né? Ou mesmo questões relacionadas à gravidez, ao nascimento. Então você vai conversando com os adultos. É muito importante, é um pouco óbvio, mas eu acho que a gente sempre precisa falar. Quando a criança está presente, quando você vai conduzir, vai conversar a sessão, né, você vai falar com os pais, você tem que também levar em consideração que a criança está ouvindo tudo que está sendo dito, né? Então você tem que tomar muito cuidado com o que você pergunta, a maneira como você fala, mesmo que você não está se dirigindo a ela e está dirigindo à mãe ou ao pai, ou aos dois, a criança está neste momento, a criança está presente. Então você também vai conversando com um adulto de maneira que você vai sempre incluir a criança e participar a criança nessa sessão. Quando a criança já é maior, né, 12 anos, enfim, ela sempre tem que querer, na verdade sempre ela tem que querer participar, mas quando é menor, às vezes ela não entende bem o que é e tudo, mas aí quando ela vai, né, estando maior, 12 anos, 13 anos, você vai sempre perguntar e falar, você quer fazer uma sessão? Você quer participar de uma constelação familiar? E aí ele pode dizer sim ou não. Você nunca vai arrastar ninguém, né, para uma sessão de constelação familiar sem saber o que é, sem saber o que espera ali. Então você vai contar um pouco sobre o método e vai falar, olha, mamãe quer te levar, você quer ir e tal. E aí se ela topar, você leva.
De novo, é bom também os pais estarem presentes da mesma história, para que você fale sobre, né, as histórias de avós, avós, coisas que ela às vezes não vai saber dizer. Neste caso, ela pode querer ficar sozinha por um pouco, você conversa um pouco, depois você conversa com a mãe, mas você pode ter ela presente ou não. Acho que eu não falei que ia falar, mas não falei. Quando a criança também tem os seus 5, 6 anos, você pode escolher não levá-la. Você pode também constelar só o tema da criança, sem ela estar presente. Já uma criança de 12 anos, não. Ela tem que querer e ela tem que estar presente. Então, existe esse olhar, né, para toda essa idade, a idade em que a criança está e cuidados aí relativos à idade que ela se encontra. Você constela crianças? Teve alguma sessão que te marcou muito? Ah, sim, eu constelo crianças, eu acho linda a experiência, eu acho muito, muito bonito, porque quando a criança realmente se entrega, né, e ela faz isso, né, ela começa a trazer as respostas e os movimentos com os bonecos, a gente começa a enxergar muitas coisas. Então, teve uma vez uma criança que ela começou a posicionar os bonecos e a gente percebeu que era como se fosse uma fila, né, eu percebi que era como se fosse uma fila e perguntei, falei, isso é uma fila? E ela falou, e me explicou o que era a fila do brinquedo, enfim. E aí, o que eu achei interessante, aí eu perguntei, falei, que lugar que você tá, né? Imaginando que ela tá no primeiro lugar da fila, né? Toda criança que não quer estar no primeiro lugar da fila, né? E aí ela falou assim, não, eu tô no segundo, eu tô aqui, ó. E me mostrou, e quando eu vi, não era o primeiro lugar, era o segundo. E aí depois, conversando com os pais, surgiu e veio essa questão de que aquela criança não era o primeiro filho. Tinha existido um filho anterior, um aborto, enfim, que não tinha sido colocado nesse sistema familiar, que não tinha tido um lugar. Então a criança traz a questão, a criança mostra, e para a criança a constelação é isso, é poder falar sobre isso, é poder falar, olha gente, eu não tô no primeiro lugar não, eu tô no segundo, sabe? Ela tá manifestando algo, mostrando algo na própria sessão. Teve uma outra sessão, foi tão bonitinho, que era um bebezinho, e conforme, faz muito tempo, então eu não me lembro muito dos detalhes, mas conforme eu ia posicionando os bonecos, e era uma questão da criança ser muito agitada, muito, né, o sono difícil e tal, era um bebezinho, mas era mais do que o normal, segundo os pais, né? E conforme a gente foi colocando e posicionando os bonecos e ouvindo as histórias, a criança foi relaxando tanto a ponto que a chupeta caiu. Então, na hora que a gente falou uma frase, eu não me lembro agora qual a frase ou qual o posicionamento, mas a gente falou uma frase, foi na hora que a chupeta caiu, assim, de tão relaxada que a criança ficou. Então, a criança, ela tá no campo, ela vive mais dentro do campo, porque ela não tem tantos filtros como nós temos, e é lindo esse processo da gente poder, então, proporcionar esse olhar diferente e essa cura por meio da constelação familiar. Ju, a próxima pergunta. É possível fazer uma sessão de constelação online em crianças? E qual o papel dos pais dentro desta sessão? Da mesma forma que a gente faz isso que eu falei, né, da conversa com os bonecos, você pode fazer online. É mais difícil, né, porque a criança não vai estar mexendo nos bonecos. Você pode encontrar algumas saídas. Uma delas é pedir para ela pegar bonecos dela ali e ela ir mexendo na casa dela, enfim, do outro lado. Isso eu tô pensando de crianças pequenas, tá? Claro. Ou você mesmo vai mexer nos bonequinhos e vai falando, esse pode ficar aqui, esse pode ficar ali. Você vai participando muito ela. É um pouco diferente do que você conversar com um adulto. Então, sim, é possível. Quando já é um pré-adolescente, um adolescente, também você vai conduzindo a sessão. Sempre é possível, né? Agora, existem alguns mecanismos para que a sessão seja mais efetiva de fato. Ju, como se chega no tema da sessão quando a constelação é feita em uma criança? Eu, como mãe, escolho o tema? Legal essa pergunta, né? Primeiro, aí acho que surge um passo para trás a gente pensar, para que eu vou constelar uma criança, né? Porque o que vai me motivar a constelar uma criança? Normalmente é um incômodo de uma doença, ou não tá dormindo bem, ou enfim, tem algum comportamento que eu não consigo identificar, que eu não consigo perceber, que não é saudável. Então sempre vai partir de um olhar dos pais, né, ou dos cuidadores. Então a questão vai ser essa. Quando
quando a criança chega, você pode perguntar para ela, você sabe por que você está aqui, né? E muitas vezes ela fala que não, porque mesmo que a mãe conversou e falou, ela vai chegar na hora e vai ficar talvez um pouco tímida e tal, e não vai falar. Então você vai conduzindo a conversa para um olhar da criança, né? O adulto trouxe a questão, mas aí você vai, já, claro, pensando nessa questão, você vai olhar e conduzir a conversa para um olhar a partir da criança. Ju, agora a última pergunta do vídeo é a seguinte: como eu sei que meu filho precisa constelar? Essa também é uma pergunta que não tem como eu responder. É a mesma coisa de você me perguntar como que eu sei que eu devo constelar ou quando eu devo constelar, né? A gente entende e vê muito a constelação, eu pelo menos vejo muito a constelação familiar como uma forma, uma ferramenta terapêutica que vai me ajudar a resolver algumas coisas na minha vida que eu não estou conseguindo enxergar, que eu não estou tendo uma resposta ainda no campo racional, que eu não estou percebendo ainda qual o próximo passo dar. Esse movimento de eu fazer uma sessão de constelação, ele vem muito de um olhar de repetição, de algum gatilho que me ocorre, falar agora não dá mais, não consigo mais ver desse jeito, eu preciso constelar. E aí então eu vou lá e resolvo marcar uma sessão. É a mesma coisa com os nossos filhos, né? A gente passa e fala, não, agora não dá mais, preciso olhar para isso e precisamos resolver, ou de alguma forma dar um norte, uma direção, né, para ele, para ela, nesse ponto. Aí então você pode decidir fazer uma sessão de constelação, mas essa decisão vai ser sempre sua. E quando eu falei criança um pouco mais velha, junto, né, com ela, conversando e falando e chegando a essa conclusão, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não se inscreveu ainda no canal, não esquece de se inscrever, clica aqui embaixo, clica no sininho também para ser notificado de vídeos novos e clica também no joinha para curtir esse vídeo, para espalhar para mais pessoas, tá bom? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!